Oi pessoal, sejam bem-vindos à 16ª videoaula de pesquisa e ordenação, e nessa videoaula nós vamos ver a busca em profundidade, ou DFS para a sigla em inglês, né? Esse daqui é um dos métodos existentes para a gente fazer um percurso em gráfico. Se a gente quer andar pelo grafo, essa daqui é uma das técnicas existentes. E qual que seria o conceito dela? O conceito de uma DFS é basicamente o que? Se existe um caminho que ele pode andar, ele já vai andar. Basicamente isso. Se ele vê um caminho que ele pode andar, ele já vai andar, ele não pensa em duas vezes. Falando assim, fica meio estranho, né? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos pensar que a gente tá no 1 aqui, ó. E a gente quer simplesmente percorrer esse grafo daqui, ó. A gente quer percorrer ele para quê? Aí depende da sua aplicação. Você pode percorrer ele para você achar, por exemplo, um caminho entre 1 e 4, ou se não, um caminho entre 1 e 3. Você pode percorrer um grafo por diversos motivos. Então o que acontece? Vamos supor que a gente está aqui no 1 aqui, ó. Vou fazer de vermelho. O que acontece? Se ele vê um caminho possível, o primeiro caminho possível que ele vê, ele já vai andar por ele. Então, por exemplo, o vértice 1. Qual é o primeiro caminho que ele sabe que está conectado no 1? O 2. Então ele já vai andar no 2 direto. Então do 1 ele já foi pro 2. Aqui, ó. Ele está no 2 aqui agora. E o 2? O 2 aqui, ele está conectado no 4, né? No 1 ou no 4. Só que a gente já começou pelo 1. Ele já visitou o 1, né? Então não faz sentido ele voltar pelo caminho que ele veio. Então ele vai sempre para um vértice que ele não visitou ainda. Então do 2 ele vai pro 4. Beleza, ele foi aqui pro 4, ó. Ele tá no 4 agora. Do 4 ele pode ir pro 2 e pro 3. Só que o 2 ele já visitou o 2, né? O vértice 2 ele já passou por ele. Então ele vai passar para outro vértice que ele ainda não foi. Então ele vai aqui pro 3. Beleza, ele tá no 3 agora. Agora aqui, ó. Ele pode ir pro 4 ou pro 1. Só que o 4 ele já visitou e o 1 também. Então ele parou no 3. Então o que é isso aqui que ele acabou de fazer? Ele percorreu o grafo. Ele caminhou aqui pelo grafo, tá vendo? Esse que é o conceito dele. Mas por que eu iria caminhar para o grafo? Você pode fazer isso por vários motivos. Um motivo seria para você encontrar um caminho existente entre dois vértices. Porque olha aqui, ó, do 1 pro 4, o que acontece é que o quê? Eu encontrei um caminho para ele, não é? Eu encontrei, então deu tudo certo. Do 1 pro 3, eu também encontrei o caminho. Não foi o melhor caminho, né? Não foi o menor aqui, mas eu encontrei o caminho. O DFS, o diferencial dele é que o quê? Ele sempre vai encontrar um caminho, sempre. Se existe um caminho entre dois vértices, o DFS sempre vai encontrar. Não necessariamente vai ser o menor caminho ou o melhor, mas ele sempre vai encontrar. Ou se não, o que acontece? Pensa aqui comigo. E se o grafo, na verdade, ele fosse dessa forma daqui, ó? Imagina que o grafo ele é dessa forma daqui. O que acontece é que com um DFS, eu consigo contar quantas partes separadas tem aqui no meu grafo. Como que eu faria isso? O DFS sempre encontra o caminho, né? Então ele sempre vai percorrer todos os vértices que dá para percorrer. Então, vamos supor que eu tô nesse vértice daqui, ó. O que acontece é que o quê? Desse vértice daqui, o primeiro caminho que eu vi que eu posso andar por ele, eu já vou andar por ele. Então olha aqui, ó. Esse daqui, eu posso ir para esse vértice daqui, né? Então desse, eu vou para esse daqui e perfeito. Nesse daqui, eu não posso andar para mais nenhum, né? Porque aqui eu já voltei. Não faz sentido eu vim para cá para depois voltar para cá. Então eu fiz esse caminho daqui. Esse é um caminho possível. Então qual que seria outro caminho possível? Desse vértice daqui agora. Ué, mas por que eu voltei desse vértice daqui? Porque a gente vai usar o DFS a partir da recursão. Então ele vai criando uma pilha. Então, desse vértice eu fui para esse vértice daqui. Perfeito. Não tem mais como eu continuar aqui. Então a função para aqui. E ela voltou pra cá, ó. Porque é assim que uma recursão funciona, né? Se uma função ela fica se chamando repetidamente, quando uma dessas chamadas para, o que acontece é que ela vai voltando para as chamadas anteriores. Então, eu chamei o DFS aqui, para ele andar, eu chamei aqui também. Aqui parou, não tem mais como eu continuar. Então essa função daqui, ela vai ser encerrada. E assim que ela for encerrada, ela vai vir para cá, ó, e vai ver. E esse vértice daqui, ó, tem como continuar por ele ainda? Tem. Então eu vou continuar por ele ainda. Então eu vou ver qual que é outro vértice daqui que eu posso andar. Eu posso andar para esse daqui, né? Então eu vou andar para ele. Então eu chamei a função para esse daqui de novo, ó. E depois eu vou ver aqui, ó. E esse vértice daqui, eu posso andar para algum lugar por ele? Posso. Então, esse vértice daqui, né? Então eu vou andar para ele aqui, ó. Andei. Então, para isso eu chamei a função aqui de novo, ó. E esse vértice daqui, ó. Eu posso andar para ele para algum outro vértice? Bom, eu não posso, né? Porque ele aqui, ó. Esse vértice já foi visitado. E esse vértice daqui, ele também já foi visitado, né? Então não tem mais como eu continuar aqui. Então essa função acabou aqui. Beleza, acabou. Então a gente volta para esse vértice daqui e fica analisando ele. Opa, e esse vértice daqui, ó. Tem agora outro lugar que eu posso ir por ele? Bom, não tem, né? Já acabou as opções aqui. Então essa função acabou. Então a gente volta para essa função aqui agora de novo. E esse vértice daqui, ó. Tem algum outro vértice que eu possa andar que tá ligado nele que não foi visitado ainda? Bom, não tem, né? Todos aqui já foi visitado. Então essa função acabou. Então o que acontece? Eu chamei o DFS uma vez só para esse vértice daqui.
Por ele já fez todos os caminhos aqui possível, ó. Ele já visitou todo mundo. Todo mundo que é possível visitar, ele já visitou. Então aqui, ó. Aqui agora eu consigo ver o quê? Eu chamei o DFS uma única vez, ele já visitou todo mundo aqui, ó. Então já acabou. Todo mundo que foi visitado, o que acontece? Todo mundo que foi visitado está interligado de alguma forma. Eu consigo caminhar entre eles tranquilamente. Ah, mas e quem não foi visitado? Uai, se outro vértice aqui não foi visitado, o que acontece é o quê? Ele só pode estar desconexo. Se ele só pode estar desconexo, o que acontece? Eu posso tentar chamar o DFS para eles também, que vai fazer a mesma coisa. Vamos supor então aqui, ó, que esse daqui é o vértice 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6 e esse daqui é o 7. Então, chamei o DFS pro 1. Então o 2, o 3 e o 4 também já foi visitado. Então, se eu for ver aqui, ó, o 2, eu posso chamar o DFS pro 2? Bom, não posso, né? Porque o 2 já foi visitado, não tem por que eu chamar. Tem por que eu falar, não, percorre do 2 aqui de novo. Ué, mas ele já percorreu aqui do 2, né? Eu já visitei todos os vértices que eu podia estar visitando nesse gráfico daqui. E o 3, mesma coisa, né? Ele já foi visitado, então alguém já passou por aqui. O 4 também já foi visitado, alguém passou por aqui. Então, quantas vezes eu chamei o DFS aqui? Uma vez só. Então, tem uma parte desconexa. E depois, quando eu for visitar pro 5, opa, o 5 ainda não foi visitado, né? Então chamo o DFS pro 5 aqui, ó. Chamei pro 5, ele percorreu aqui, ó, já percorreu tudo aqui existente. Então, depois que eu chamar o 5, ele já vai percorrer o 5 e vai visitar o 6 também. Por quê? Porque eles são ligados. Se existe um caminho, se existe como eu ir do 5 pro 6, o DFS vai achar esse caminho. O DFS sempre acha um caminho. Então, quantas vezes eu chamei o DFS? Eu chamei uma pro número 1 e outra pro vértice 5. Então tem o quê? Duas partes desconexas aqui, né? Depois pro 6. 6 já foi visitado, não preciso chamar para ele de novo. O 7. Opa, o 7 ainda não foi visitado, né? Então posso chamar o DFS pro 7 aqui, ó. Chamei pro 7. Ah, mas não tem onde eu ir, né? Então acabou. A função já começou e acabou aqui agora. Então quantas vezes eu chamei essa função? Quantas vezes eu falei? Vai desse vértice e percorre para todos os existentes. Eu falei isso pro 1, aí ele já percorreu o 2, o 3 e o 4. Eu falei pro 5, aí ele percorreu pro 6. Falei pro 7 que não conseguiu andar para lugar nenhum, né? Mas pelo menos pro 7 eu falei. Falei 3 vezes. Então quantas partes desconexas tem? 3. Só que acaba que isso daqui é um pouco confuso, né? Ainda mais se você estiver vendo o DFS pela primeira vez, é um pouco confuso. Porque o DFS não é algo mais específico que nem outras matérias que a gente já viu, né? Por exemplo, tem um grafo, usa lista de adjacências, ou usa matriz de adjacências. Pronto, já tá pronto já. Já tem 2 métodos. Mas e o DFS? O DFS você vai usar para o quê? O DFS tem várias aplicações. O DFS é basicamente o que? Percorre o grafo de qualquer jeito. É isso que ele vai fazer, ele vai percorrer de qualquer jeito. Tem um caminho, ele vai encontrar. Todos os vértices que for possível ele visitar, ele vai visitar. Você precisa disso para alguma coisa? Se você precisar disso para alguma coisa, você vai estar usando o DFS. Então saber quando você vai usar o DFS não é algo que você vai conseguir logo de início bater o olho e saber, não, aqui eu vou usar. É algo que você vai precisar treinar, porque é uma matéria um pouco mais complexa. E justamente por ele ter várias aplicações, não tem um jeito certo de falar, DFS é feito dessa forma. Porque o DFS ele vai mudar muito conforme o seu uso. Se você for usar, por exemplo, para só fazer uma visita para todos os vértices, que nem eu fiz aqui agora, você vai fazer ele de um jeito. Se você for usar para falar, acha o caminho do 1 até o 5. Porque olha aqui, ó, eu poderia fazer o quê? Usar o DFS para fazer uma pergunta de sim ou não. É possível eu ir da cidade 1 até a cidade 5? O DFS só vai falar isso, sim ou não. Aí já é um uso totalmente diferente, tá vendo? Porque pensa comigo, qual que é a coisa mais importante que eu já falei do DFS aqui? Se existe um caminho, o DFS vai encontrar. Então olha aqui, ó, do 1 pro 5. Existe o caminho do 1 pro 5? Não, então o DFS não vai encontrar. Ele vai te responder aqui, ó. Pelo DFS você vai conseguir obter uma resposta. Não é possível ir do 1 ao 5. Ah, mas e se for possível de alguma forma? Ele vai encontrar essa forma. Ah, e se for tipo de uma forma muito estranha, tipo aqui ó, do 4 vai pro 7, do 7 pro 6. E do 1 pro 5 é uma forma bem estranha, né? Mas existe o caminho possível? Existe. Então esse caminho o DFS vai encontrar. Então tá vendo? O DFS ele tem muitos usos. Ele é um recurso para percorrer grafo. Então, como ele vai ser feito, vai variar bastante de como que vai ser o seu uso, do porquê que você precisa dele. Então aqui eu vou mostrar 2 exemplos. Vou mostrar um que ele só vai tentar percorrer todos os vértices possíveis. Ele vai percorrendo e marcando tudo como visitado. E outro uso que é para isso aqui, ó. Ele vê se é possível ir de um vértice até o outro. Ele só vai fazer essa simples pergunta. Ele só vai dar essa simples resposta de sim ou não. É possível ir do vértice 1 até o vértice tal? Se for possível, ele vai te responder. Se não for possível, ele vai falar que não é possível. Algo bem simples, né? Algo de verdadeiro ou falso. Se for possível, retorna 1. Se não for possível, retorna 0. É possível fazer isso com o DFS? É.
porque o DFS sempre encontra um caminho. Então partindo para esse primeiro uso daqui, ó. Um DFS bem simples. A única coisa que ele vai fazer é visitar todos os vértices possíveis. Só isso que ele vai fazer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o que? A gente tem que ter um sistema para verificar se a gente já passou por tal vértice ou não, né? Isso é muito simples a gente resolver. A gente pode colocar aqui mesmo em cada vértice se ele já foi visitado ou não. Por exemplo, um int visitado. Se tá 0, ele não foi visitado. A gente já pode andar por ele. Ou se não, a gente poderia também fazer um array. Fazer, por exemplo, aqui em cima de tudo, fazer um array que vai ter tantos vértices possíveis, né? Vamos supor, o nosso programa ele suporta até 100 vértices. Então a gente coloca aqui, ó, int visitado 100. E nessa parte daqui, ó, quando ele for adicionar os vértices, né? Ele vai adicionar o vértice 1 até a quantidade de vértices que a gente tem. Ele vai aproveitar e também fazer o que, ó? Cada um desses vértices aqui, ó, ele ainda não foi visitado. Então a gente seta 0 como todo mundo. Aqui a gente já faz a própria inicialização. Então ao mesmo tempo que ele adiciona 1, 2, 3, 4 na lista de adjacentes, ele já vai colocar aqui, ó, que o 1, 2, 3 e o 4 ele ainda não foi visitado. Dá para fazer de ambas as formas. Eu vou optar primeiro por fazer dessa forma daqui, ó. Então o que o DFS ele vai fazer? Ele vai pegar duas coisas, a lista de adjacência para ele ter noção de como que é o grafo, né? E também qual que é o vértice atual, qual que é o vértice que ele tá agora. Então, eu comecei pelo vértice 1. Vamos supor esse grafo daqui então, ó. Eu vou começar pelo vértice 1. Então, assim que eu começar pelo vértice 1, qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Visitar ele, não é? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Marcar o meu vértice aqui, ó, meu vértice atual como visitado. Então aqui, ó, ele foi visitado? Sim. Então assim que eu marquei que eu já andei por esse vértice, qual que vai ser a próxima coisa que eu vou fazer? Verificar aqui, ó, quais vértices eu posso andar a partir de você. O 2, o 3 e o 4. Então eu tenho que saber quais são os vértices que eu posso andar através dele, né? Como que eu vou fazer isso? A partir da minha lista de adjacências, né? Então eu vou o quê? Pegar o meu vértice, né? Como que eu vou pegar o meu vértice? Porque até então eu sei que eu tô no vértice 1, mas eu não tenho o vértice 1 em mãos de fato. Então para isso que eu criei essa função daqui, ó. Antes de começar a gravar a videoaula, ela é muito simples. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a minha lista aqui e procurar o vértice que eu tô procurando. Ela já vai buscar e me devolver esse vértice. Então ela funciona de um jeito bem simples, né? Ela vai vendo todos os vértices que estão na minha lista principal e vendo aqui, ó. Se eu ainda não encontrei o vértice, o que eu vou fazer? E pro próximo, eu vou até encontrar. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu vértice, eu vou chamar ele de atual aqui e vou chamar a função aqui de busca vértice. Eu vou passar a lista para ela e qual que é o vértice que eu quero buscar, né? Que é o meu vértice atual. Então, ela vai buscar meu vértice atual, pelo número aqui, né? E já vai me devolver esse vértice. Então essa variável daqui já tá guardando o meu vértice. Então como que eu vou fazer para ver quais que são os vértices que ele tem ligação? A partir disso aqui, né? Olha aqui, ó, o atual, o adjacente aqui, ó, ele mostra todos os vértices que ele tem ligação. Então o que eu vou fazer aqui? Criar um ponteiro auxiliar que ele vai ficar andando através disso. Então meu ponteiro auxiliar ele vai começar aqui, ó, do primeiro vértice que ele tem adjacência. Enquanto ele existir, o que ele vai fazer? Visitar o próximo vértice. Então, chamar a minha função aqui de novo. Então é nessa parte que a gente vai usar a recursão, ficando dessa forma daqui, ó. Então, só reexplicando essa parte daqui de novo. A variável atual tem o vértice que eu tô nesse exato momento. Então, vamos supor aqui, ó, eu tô no 1. O meu vértice atual tem o meu 1. Aí eu criei o AUX. O AUX é só para navegar entre a lista de adjacências, o que a gente viu na videoaula passada. O que ela vai fazer? Ela vai começar do primeiro vértice adjacente. Então aqui, ó, o 1 ele tem 3 vértices adjacentes, não é? O 2, o 3 e o 4, porque ele tá com ligação entre todos esses aqui. Então ele vai andar no 2, no 3 e no 4. Então o que acontece? Para ele ir do 1 para o 2, o que ele vai fazer? Chamar essa função daqui, ó. Ele vai falar aqui agora, ó, do 1 você vai pro 2. Então ele vai visitar o 2. E por que ele vai chamar essa função daqui de novo? Porque imagina, e se o 2 ele tivesse conexão com algum vértice aqui, ó. Vamos supor que ele tá conectado com algum vértice. Eu tenho que ir pro 2 e do 2 eu tenho que caminhar para outro vértice, né? E qual que é a função que tá fazendo esse papel de caminhada? Não é essa daqui, ó. Por isso que eu vou chamar ela mesmo. Então aqui, ó, você caminha pro 2 e do 2 você caminha para onde você quiser. Para você caminhar para todos os lugares possíveis, já que é esse o objetivo da função. Então você vai caminhar para esse 2 aqui. Então assim que caminhar pro 2, essa função vai se repetir de novo. E vai fazer o quê? Marcar o 2 como visitado. Então aqui, ó, vai marcar o 2 como visitado, já que ele foi do 1 pro 2, né? Pegar esse 2 e pegar o AUX aqui, ó. E vai ver o atual primeiro vértice que você tem adjacência. Qual que é o primeiro vértice que ele tem adjacência? O 1, né?
E o que vai fazer? Chamar por 1. Oh, mas o 1 ele já foi visitado. Então qual que é o problema disso? A gente tem que primeiro verificar. O 1, você já foi visitado? Se você já foi visitado, eu não vou para você. Então qual que vai ser a primeira coisa? Primeiro requisito aqui, ó. O AUX, o número aqui dele aqui, ó. Esse é o número do vértice que a gente tá pensando em ir, né? Primeiro a gente tem que ver se pode ir. Qual que é o requisito para ver se a gente pode ir? Se ele foi visitado ou não. Se ele não foi visitado, a gente pode ir. Se ele já foi visitado, a gente não pode. Como que a gente vai fazer isso? Através desse vetor aqui, né? Ele tem os dados, se ele foi visitado ou não. Então a gente vai ver aqui, ó. Visitados, o AUX número. Então você vai ver aqui, ó. Você já foi visitado? Se ele já foi visitado, eu não posso ir. Então, se ele já foi visitado, isso não pode acontecer. Só pode acontecer quando? Quando ele não foi visitado. Então, se ele não foi visitado, você vai para ele. Por quê? Se não tivesse esse if daqui, o que ia acontecer? Ia do 1 pro 2. E o 2 ia ver. Opa, você tem ligação com 1, né? Então você vai pro 1 de novo. E o 1 vai pro 2 de novo. E vai ficar nesse ciclo infinito daqui. Então a gente só pode ir pros vértices que a gente ainda não foi, né? Então, se você não visitou o vértice que você tá pensando em ir, você vai para ele agora. Porque é assim que ele funciona, né? Se ele vê uma oportunidade de caminhar, ele caminha. Aí, independentemente desse if daqui ter sido executado ou não, o que acontece é que você tem que ver a próxima oportunidade. Porque igual aqui, ó. Esse 2, ele tem o 1 como adjacente. Mas ele não pode ir pro 1, né? Então você vai pro próximo. Você vê. Tem algum próximo pra você ir? Então aqui, ó. Você vai para o próximo. E qual que é o próximo? O próximo adjacente, né? Então cuidado que aqui não é próximo. É só o adjacente. Então você vai ver aqui, ó, você vai para o próximo. Só que o próximo ele não existe, né? Então seu while daqui vai parar. E essa função daqui também vai parar. Então vai acabar no 2 aqui. Então é aquilo lá que eu falei. A gente chamou a função pro 1. Depois chamou a função de novo pro 2. Assim que chamou pro 2, ela parou. Porque não tem mais como continuar daqui, né? Então acabou. Então vai voltar para a função do 1 de novo. Depois ele vai ver aqui, ó. O 1, você chamou o 1 pro 2. Beleza. Depois você foi pro próximo e tá vendo aqui, ó. O próximo é qual? É 3. O 3 já foi visitado? Ainda não. Então você chama para o 3. Então você vai chamar pro 3 aqui, ó. Então você chamou e foi pro 3. Assim que você chamou e foi pro 3, já marcou ele como visitado e tá vendo aqui. No 3, você pode ir pra algum outro lugar? Bom, você pode ir pro 1, né? Opa, o 1, ele aí já foi visitado. Então isso daqui não vai acontecer. Eu vou ver o próximo. Qual que é o próximo? O 4. O 4 já foi visitado? Ainda não. Então eu vou pra ele. Então eu fui pro 4 a partir do 3. Então eu chamei de novo a função pro 3 e do 3 eu chamei a função pro 4. E depois vai ver o quadro aqui, ó. Marca o 4 como visitado, tudo mais, vai ver. O 4 você pode ir pra alguém? Eu posso ir pro 1. Ou pro 1 já foi visitado, então não posso. Qual que é o próximo? Opa, eu também tenho ligação com o 3, né? Eu posso ir pro 3? Não, ele já foi visitado. Então não tem mais onde ir, né? A partir desse 4 daqui. Então a função vai acabar aqui. E depois você vai ver o 3. O 3, você pode ir pra algum outro lugar? Bom, não pode, né? Porque não tem mais pra onde ele ir aqui que não foi visitado. Então vai parar. E o 1? O 1 também não tem mais para onde ele ir, né? Então vai parar. E com isso, ele visitou todos os vértices que era possível caminhar. E como ele visitou todos esses vértices, a partir de uma única chamada, observa que no começo de toda essa simulação aqui que a gente fez, né? Eu só chamei a função por 1. Eu chamei a função uma única vez, ele já visitou todos os vértices aqui, tá vendo? Então, com uma chamada só, ele já visita todos os vértices que é possível. Então eu sei que essa parte daqui, ó, tá desconexa com as outras aqui, né? Já que tem vértices sobrando. E assim que a gente vai fazer para contar quantas partes do grafo aqui, ó, tá desconexa. Então a função, para esse uso daqui nosso, só de contar quantas partes tá desconexa, é só isso daqui, ó. Essa parte daqui já tá pronta já. Então, como que a gente vai continuar aqui, ó? Só pra gente formalizar, né? A gente vai dar o grafo pra ele e ele vai contar quantas partes tem que tá desconexa, né? Então, essa parte daqui que a gente fez na última videoaula, né? É só pra gente pegar o grafo. Aqui ele tá deixando tudo preparado. A gente aproveitou e tá inicializando, né? O vetor aqui. E logo depois ele vai pedir as informações aqui pra gente. Depois disso ele vai fazer o que então? Ele vai executar exatamente uma vez aqui para cada vértice. Por quê? Porque para cada vértice ele vai ver se tem como chamar a função do DFS, você vai chamar. O que ele vai fazer aqui então? Ó? Ele vai verificar se tal vértice já foi visitado. Então, se algum vértice não foi visitado, o que você vai fazer? Você vai chamar o DFS para esse vértice. Então você vai passar a lista de adjacências, né, para ele, e o vértice, que é o próprio i aqui. Então o que ele vai fazer? Exatamente a mesma coisa que a gente fez no começo da videoaula. Vai ver aqui, ó, o 1. No começo de tudo, você foi visitado? Não foi. Então se você não foi, você vai chamar o DFS para ele uma vez. Então tudo isso aqui já vai ter sido visitado. Depois o 2 já foi visitado, então está conectado com 1 de alguma forma. O 3 já foi visitado, então isso aqui tudo é um grafo só, né?
né? 4 também e o 5. O 5 não foi. Então quer dizer que tem outra parte que está desconectada aqui. Então você chama o DFS para ele e já marca todo mundo aqui como visitado, que automaticamente está na mesma parte que ele aqui, né? Tá tudo conectado. Então assim que a gente vai contar quantas vezes a gente precisar chamar o DFS, é quantas partes desconexas esse grafo tem. Então aqui, ó. Se ele não foi visitado, você vai chamar o DFS e marcar uma variável. Vou dar o nome de contador, vai. Vou dar o nome de count. Ele vai começar do zero e ele vai contar quantas partes desconexas tem. Então a cada vez que chamar, tem uma parte aqui que está desconectada. Então você vai aumentar em 1 aqui. E assim vai. E logo no final daqui, a gente mostra, né? Tem exatamente tantas partes desconexas. Então com isso já é para estar funcionando. Vamos testar aqui. Então quantidade de vértices. Ele tem 7 vértices, né? Então 7. E agora a gente vai colocar as conexões, né? Do 1 pro 2. Então 1 está conectado com o 2. 1 está conectado com o 3. 1 está conectado com o 4. Então ele fez essa ligação, essa e essa aqui, ó. Então falta fazer a ligação do 3 com o 4. Então o 3 está conectado com o 4. Então eu fiz essa ligação aqui agora, né? Agora eu vou falar, o 5 está conectado com o 6. Então o 5 conectado com o 6. Então fiz essa conexão daqui agora. E pronto, né? Já fiz todas as conexões. Vou colocar 0, 0. Então tem exatamente 7 partes desconexas. Vixe, tem algum problema aqui? Vamos ver o que aconteceu. Na verdade o problema foi o mais simples possível, né? O problema aqui, o que estava acontecendo é que simplesmente nem foi meia variável aqui, né? Agora sim, ele vai rodar tudo certinho. Quantidade de vértices 7. Então, conectado com o 2, com o 3, com o 4, o 3 e o 4, o 5 e o 6 e pronto. Então, tem exatamente 3 partes desconexas. Esse é um dos usos de DFS. O segundo uso que a gente usa aqui era o que? Dadas duas cidades, a gente ia ver se é possível fazer um caminho do 1 até a outra cidade, né? Qualquer cidade, na verdade. Do 2 para o 5, do 5 para o 3, em qualquer grafo. Então, o que acontece? Agora a gente vai ter que modificar o DFS. Então, o que a gente vai fazer? O nosso DFS agora, ele vai ter que ter duas variáveis inteiras aqui, né? Que é o que? O vértice atual e qual que é o vértice que a gente quer chegar, né? Qual que é o nosso vértice final, o nosso destino. Vou até escrever aqui como destino. O que acontece é que ele vai dizer então pra gente, né? Se é possível ou não. Se ele vai dizer, ele tem que ter um retorno aqui agora, né? Então esse retorno vai ser de inteiro. Ele vai retornar 0 se ele não chegou e 1 se ele chegou. Então agora, o funcionamento, essa primeira parte daqui vai ser bem parecido. Vai ser idêntica na verdade, né? O vértice que a gente tá agora, a gente vai marcar como visitado, vai pegar ele para a gente pegar a nossa lista de adjacências e já saber para onde que a gente vai caminhar aqui agora. Então, se tal vértice, o que a gente quer caminhar, não foi visitado, o que acontece? A gente vai caminhar para ele. Só que é aqui que vai mudar uma coisa. Porque o que? A gente não quer só visitar todo mundo. A gente quer saber se a gente chegou ou não. Então a gente vai fazer o que? Vamos escrever um int aqui, ó. Chegou. Ele vai começar do 0. A gente vai partir do pressuposto que é falso. 0 é falso, 1 verdadeiro. Então a gente vai partir do pressuposto que a gente não chegou, até que alguém se prove o contrário. Como que alguém vai se provar o contrário? Vamos supor que a gente está caminhando. A gente quer ver se a gente caminha do 1 para o 3, por exemplo. Então caminhei para o 2, não deu em nada. Caminhou para o 3, opa, assim que eu cheguei no 3, quer dizer que é possível chegar no 3, né? Então a primeira coisa de tudo aqui, ó. Se o vértice que eu tô agora, meu vértice atual, é o meu destino, quer dizer que foi um sucesso, né? Eu cheguei onde que eu queria chegar. Então, se eu cheguei, se onde que eu tô agora é onde eu queria chegar, quer dizer que é possível, né? Então, eu vou falar aqui, sim, é possível. Eu vou retornar 1. Então, assim que eu retornar 1, eu já provei que é possível, né? Então, o que acontece? Vamos supor, eu fui do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4. Assim que eu cheguei no 4, eu falei, é possível. Eu cheguei no 4, então eu falei pro 3. Eu cheguei no 4. Assim que o 3 escutou, eu cheguei no 4, ele vai lá e fala pro 2. Ele chegou no 4. É possível chegar no 4. O 2 fala pro 1 que ele chegou no 4. E o 1 responde como uma função de forma geral que é possível chegar no 4. Então, o que acontece? A gente vai tentar andar para um vértice. Então, a gente vai andar para um vértice. Então, ou a gente chegou ou a gente não chegou. Então, o que acontece? A gente vai analisar aqui, ó. A gente vai guardar a resposta dessa função daqui na variável que a gente acabou de criar, no chegou. E depois a gente vai verificar. Ele chegou? Se ele de fato chegou, o que acontece? Algum dos caminhos que a gente fez, de fato chegou no número que a gente queria chegar. Então a gente nem precisa verificar outros caminhos, né?
Porque se um caminho é possível chegar, a resposta já é que sim, né? É possível ir de tal cidade até tal cidade. Então, assim que a gente provar que é possível que chegou na cidade que a gente quer chegar, no vértice, né, que a gente quer chegar, a gente já pode retornar 1, que é sim, né? Que ele de fato chegou. Então, assim que se provar que já é possível chegar onde a gente quer chegar, você vai retornar 1. Mas e caso não seja possível? Caso não seja possível, ele vai para tal cidade. Não deu certo, ele vai pra outra, não deu certo, vai pra outra, não deu certo. Nenhuma das cidades que eu tentei ir deu certo. Então o que acontece? Ele vai sair desse while. Se ele saiu desse while e nunca chegou onde que eu queria chegar, só pode existir uma explicação pra isso, né? Que ele nunca chegou. Então que não é possível chegar. Então eu vou retornar 0. E acaba que essa variável daqui a gente nem vai precisar, né? Se a gente está guardando o valor da função na variável só para a gente escanear ela aqui depois, né? Só para a gente usar ela na verificação, a gente só está usando ela para isso, né? A gente nem precisa dela aqui então. A gente pode tirar essa variável daqui e colocar a própria função na nossa condição aqui, ó. Então ele vai analisar a própria resposta da função aqui, ó. Ele vai verificar. Por esse caminho daqui, chegou? Se chegou, ele vai retornar 1 e vai virar verdadeiro. Vai virar verdadeiro e ele vai retornar que é possível chegar na hora. Caso contrário, ela vai ser falsa e não vai dar em nada. Então nunca vai retornar. Essa função não vai parar. E se essa função não vai parar, eu vou pro próximo e vou sempre verificando todos os caminhos possíveis. Se ela nunca for verdadeira, nunca dá para chegar, esse return 1 aqui nunca vai acontecer. E esse while daqui só vai parar quando ele chegar no final. Se ele chegou no final e isso daqui nunca se torna verdadeiro, quer dizer que não é possível chegar. Então ele vai retornar que não é possível chegar. Então, antes da gente executar para ver se está dando certo, vou fazer uma simulação bem simples aqui, ó. Eu quero ver se é possível ir do 1 pro 3. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, do 1 pro 3. Então, ele vai ver aqui, ó, 1 é igual a 3? Bom, não é, né? Então, você vai fazer o quê? Marcar o 1 como visitado e ver todos os caminhos que do 1 dá pra gente andar. E depois vai ver. Você visitou o 2? Opa, o 2 eu não visitei, né? Então, você vai visitar o 2 aqui agora. Então, do 1, eu fui pro 2. Então, assim que eu cheguei no 2, eu fui ver aqui, ó, 2 é igual a 3? Bom, não é, né? Então, marquei o 2 como visitado e vou percorrer os vértices que o 2 tem conexão. Se tem conexão com o 1, bom, o 1... eu tenho, né? Mas ele já foi visitado, então não vai dar em nada. E depois, tem mais alguma conexão? Opa, o 2 não tem mais nenhuma conexão, né? Então nenhuma das possibilidades aqui deu certo para caminhar ou não chegou em lugar nenhum, né? Então, isso daqui já aconteceu, não deu em nada, eu nunca cheguei onde que eu queria chegar e seu while daqui acabou, já que não tem mais opções para eu caminhar. Então eu vou retornar que não cheguei no 3. Então, assim que o 1, aqui ó, o 1 chamou o 2. Assim que o 2 acabou aqui, ele retornou o quê? Retornou 0. Então, ele devolveu 0 para esse daqui, ó. E o 1 vai ver, opa, eu fui pro 2 e o 2 nunca conseguiu chegar no 3. Então a resposta aqui é possível chegar do 2 pro 3? Não é. Se não é possível, ele retornou 0. Se retornou 0, acabou, não tem o que fazer aqui, né? Não chegou no aonde eu queria chegar ainda. Então eu vou passar pro próximo. Vou passar pro 3. Então, o 3 foi visitado? Ainda não foi, né? Então eu vou ver aqui, ó. Chamo o DFS pro 3. Então eu chamei pro 3. O 3 ainda não foi visitado, então visitei o 3 aqui agora e foi pro 3. Eu fui ver aqui, ó. 3 é igual a 3? É, então eu cheguei onde que eu queria chegar, né? Se eu cheguei onde eu queria chegar, eu respondi sim. Então eu chamei a função pro 3 e ele devolveu sim. Devolveu 1, né? Então devolveu 1 aqui pro meu 1. Então assim que ele viu, é possível chegar do 3 pro 3? É, né? Então se é possível, quer dizer que eu encontrei um caminho possível. Então eu vou falar que é possível. Então eu retornei 1. Então assim que eu chamei o 1 pela primeira vez, o que ele retornou? 1. Que é possível chegar do 1 pro 3. Um exemplo bem simples, né? Mas então, vamos adaptar o código aqui agora para a gente receber dois valores e ele sempre verificar se é possível ou não. Então o que acontece? Eu vou aproveitar só essa parte daqui, né? Ele vai pegar dois valores e vai ver aqui, ó. Se é possível ele caminhar do A até o B, e se é possível, ele vai falar que sim. Então, vai printar aqui, ó. É possível. Caso não seja possível, ele vai falar aqui pra gente que não é possível. Na verdade, eu vou só responder com sim ou não, que eu acho que fica melhor. Então, sim e não. Então, vamos verificar aqui, ó. Vamos colocar o mesmo gráfico, quantidade de vértices. 7. A mesma coisa aqui, né? Eu vou só copiar e colar ali, ó. Colei o vértice aqui, beleza. Vixe, deu errado aqui. Acabou que ele parou aqui, né? Quando ele foi 0, ele continuou sendo 0. Parou esse while daqui também, né? Então só mudar aqui, ó. O A é igual a B, que é igual a 1. Então só fazer isso aqui, né? Só para ele não parar aqui, né? Também para ficar melhor, eu vou colocar aqui, né? Faça as consultas. Para consultar, né? Se é possível ir de tal vértice até o outro. Só para mostrar que ele chegou aqui certinho, né? E a gente já pode escrever. Então vamos acessar aqui agora, ó. Quantidade de vértices 7. E já vai colar tudo aqui, né? Então 7, colou tudo.
Então faça as consultas. Então vamos ver aqui, ó. Eu quero verificar se é possível chegar do 1 pro 3. Então aqui, ó, do 1 pro 3. Ele falou que sim, é possível. Então, quero verificar aqui agora do 7 pro 5. Não é possível. Ah, interessante. Então vamos ver aqui, ó, do 1 pro 3. Tá dando certo. E do 2 pro 1? Ele falou que não. Ué, mas do 2 pro 1 não é possível? A gente esqueceu de uma coisa. O visitados que fala se é possível ele andar de tal lugar até tal lugar, né? Então o que que tá acontecendo? Quando eu falei do 1 pro 3, ele marcou o 1 e o 3 como visitados. Então assim que eu perguntei se é possível do 2 pro 1, o que que ele viu? Ele marcou o 2 como visitado e viu. Tem algum lugar que eu posso ir que ainda não foi visitado? Não tem, né? Se não tem, eu vou falar que não é possível do 2 pro 3. Mas é possível, né? Então o que que a gente tem que fazer? Após cada consulta, já que a gente tá chamando ele mais de uma vez, o nosso DFS aqui, né? A gente tem que o quê? Sempre reiniciar o nosso vetor de visitados, já que eu visitei o 1 e o 3 na primeira vez, né? Quando eu for querer visitar de novo, eu quero que todos sejam marcados como não visitados, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função daqui e fazer o quê? Bem no final aqui, resetar visitados. É isso que eu vou fazer, ó. Para cada um dos vértices, toda vez que eu fazer uma consulta, ela vai fazer o quê? Ela vai marcar cada um dos vértices como não visitados. É só isso que esse for daqui vai fazer, ó. Só isso. Vai marcar todo mundo de novo como não visitado. Agora, vamos fazer o teste daqui então, ó. Quantidade de vértices 7 e coloquei o grafo aqui. Vamos ver aqui agora, ó. Do 1 pro 3, tá dando certo. Do 3 pro 4, dando certo também. Do 1 pro 4, deu certo. Agora vamos ver aqui, ó. Do 2 pro 1. Deu problema de novo. Que faz sentido ter dado errado, né? Agora que eu vi que eu esqueci de colocar a ligação deles, né? Eu esqueci de falar que um conecta no 2. Então vamos testar sem esse aqui para ver se realmente é esse daqui o problema. Quantidade de vértices 7. As ligações tem 1 pro 2, 1 pro 3, 1 pro 4, 3 pro 4 e 5 pro 6. Então, 1 pro 3 é possível, 1 pro 3 tá sendo possível, do 2 pro 1 não tá sendo possível. Mas agora, copiando essa mesma entrada aqui e tirando isso aqui como comentário, colocando ele aqui, ó, fazendo a consulta aqui agora. Do 1 pro 3 tá dando certo, de novo, do 2 pro 1 tá dando certo agora. Tá vendo que a gente tá resetando aqui os visitados e tá dando certo? E talvez uma dúvida que possa ter gerado, né? Por que quando eu coloquei do 1 pro 3 mais de uma vez, ele deu certo? Não era para marcar o 1 e o 3 como visitado, então ele foi uma vez. Só que se eu fosse de novo, o 3 já estava visitado, então antes da gente resetar os visitados, era para dar errado, né? Então por que tava dando certo? É porque, pensa aqui comigo, ó, o 1 ele chamou o 3, né? Então assim que ele chamou o 3, ele verificou aqui, ó, o 3 é igual a 3? É, então ele já retornou o 1. Nem deu tempo dele falar que o 3 foi visitado. Então, se eu tivesse colocado essa linha aqui para cima, já não ia dar certo. Se tivesse nessa ordem daqui, eu primeiro falasse que o 3 foi visitado, para depois verificar aqui, né, se realmente deu certo dele ir aonde ele queria ir. Sem isso daqui, ou ele comentado, né, não ia ter dado certo. Tanto que se a gente for fazer o teste aqui agora, a gente for fazer aqui, ó, do 1 pro 3 deu sim. Do 1 pro 3 de novo, não tá dando certo. Só por causa dessa ordem daqui, né? Acaba que então a ordem dos fatores aqui tá alterando o nosso produto final, né? Mas independente, isso daqui tá dando certo não, independente da ordem, a verdade é que isso daqui não pode ser esquecido. Porque senão uma consulta vai atrapalhar a outra, né? O que não pode. Se eu quero ver se dá certo da 1 para 3, tem que dar certo todas as vezes, né? Então a gente não pode esquecer de sempre que a gente chamar isso aqui, a gente marcar todo mundo como visitado. Mas nesse caso daqui, só porque era isso que eu queria. No primeiro exemplo, que eu queria marcar todo mundo como visitado, eu não podia ficar resetando, né, os visitados toda hora. Então, o que acontece? O DFS muda muito o seu uso. Para cada um dos usos, você vai fazer ele de uma forma diferente. Então, o que se conserva do DFS? A ideia principal dele. E qual que é a ideia principal dele? Se ele encontrar o caminho que ele pode ir, ele vai ir sem hesitar. E isso é o que se repetiu, né, das duas vezes que a gente fez. Ambas as vezes, se ele encontrou um caminho que ele podia ir, o que ele fez? Ele foi na hora, ele foi instantaneamente. Ele não deixou para ir depois, ele não salvou em algum lugar para ele ir depois, não. Ele sempre foi instantaneamente. Assim que ele viu uma oportunidade dele andar, ele anda. É assim que funciona o DFS, ou busca em profundidade. Então, essa foi a videoaula. É uma matéria que eu gosto muito dela. Eu gosto muito de mexer com DFS, com grafos e tudo mais. Eu acho muito interessante. Só que é uma coisa que é um pouquinho complexo. Ainda mais que essa função daqui
aqui como que a gente ensina uma função que ela varia, né? Se o DFS ele varia para cada um dos usos, eu ensinei 2 usos aqui agora. Mas se você for usar para alguma outra coisa, pode ser que mude totalmente a função. Então o que se conserva do DFS é principalmente a teoria dele. Essa filosofia que se ele conseguir andar para algum lugar, ele vai andar. Essa é a ideia principal dele, né? Então, o que eu te recomendo é o que? Você pegar DFS para fazer, pegar alguns exercícios que envolvem DFS e tentar fazer aplicação para eles. Ou senão, pelo menos, antes de programar, você pensar o que você tem que fazer. Porque a principal dificuldade de criar, né, de fato, o script, não é a gente programar, e sim pensar no que fazer, né, criar o algoritmo. Então pense como que vai ficar essa função daqui, o que você tem que fazer. Essa que é a principal dificuldade ao mexer com DFS. Mas qualquer dúvida que tenha surgido, pode deixar nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.